A nossa identidade oficial é, na prática, a base da nossa cidadania. Mas e quando os documentos que a gente carrega não refletem mais quem a gente é de verdade? Hoje vamos dar uma olhada em como o registro civil pode e deve ser um espelho fiel da identidade de cada pessoa. Sabe quando alguém olha para a carteira de identidade ou a certidão de nascimento e sente que ali tem uma história que já ficou para trás? Pode ser por um nome que já não faz mais sentido ou por informações que precisam ser atualizadas? Essa desconexão é uma coisa que incomoda. Mas a boa notícia é que isso tem mudado, e muito. Vamos entender direitinho essa mudança. O que aconteceu é que, com novas normas nacionais, os cartórios de registro civil se tornaram bem mais acessíveis. Sabe aqueles procedimentos que antes precisavam de um processo na justiça, que demoravam um tempão? Pois é, muitos deles agora podem ser resolvidos ali mesmo, no balcão do cartório. É quase uma revolução no acesso aos nossos direitos. Bom, vamos começar por uma das mudanças mais importantes, a alteração do nome. Vamos ver como as regras novas facilitaram a vida de quem sempre quis remodelar o próprio prenome ou sobrenome. E, gente, isso aqui é um verdadeiro marco. Pensa bem, qualquer pessoa com mais de 18 anos agora pode chegar num cartório e pedir para alterar o prenome. Simples assim. O procedimento pode ser feito uma única vez e, o mais incrível, sem precisar dar nenhuma justificativa. No fim das contas, o reconhecimento da nossa autonomia sobre a própria identidade. E essa flexibilidade chegou também para os sobrenomes. De acordo com o Código Nacional de Normas, várias situações super comuns da vida em família agora são resolvidas de um jeito muito mais simples. Dá para incluir o sobrenome de um avô, tirar o do ex-cônjuge depois do divórcio ou até adicionar o de um padrasto. O objetivo é fazer com que o nome de família conte a história real dos laços de afeto. Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro. Incluir o sobrenome do padrasto ou da madrasta. O artigo 515-M mostra que o processo é bem direto. Precisa do pedido do enteado, claro, do consentimento por escrito do padrasto ou madrasta e também dos pais biológicos. Isso mostra como a lei está se adaptando às novas configurações de família, valorizando o que realmente importa, os vínculos de afeto. Agora a gente avança para um tema que é de extrema importância, a afirmação de gênero. Aqui a gente está falando de garantir que os documentos de uma pessoa estejam totalmente alinhados com a identidade de gênero que ela mesma reconhece. Olha só que importante, com base no artigo 516 do Código do CNJ, a mudança de prenome e de gênero para quem tem mais de 18 anos virou um procedimento administrativo. O que isso significa na prática? Que agora se resolve direto no cartório. Não precisa mais de processo na justiça, o que torna o direito à identidade de gênero muito mais acessível. E aqui vem uma das mudanças de maior impacto. O processo todo é baseado na autodeclaração, ou seja, não é mais preciso apresentar laudos médicos ou provar que fez alguma cirurgia. A decisão é da pessoa e o Estado tem que reconhecer. É um avanço enorme que se baseia no respeito à dignidade e à autonomia de cada um. E para quem está se preparando para esse processo, a norma, lá no mesmo artigo 516, já deixa uma lista dos documentos que são necessários. Essa lista existe para garantir a segurança jurídica de todo mundo, mas, como a gente viu, a ideia não é criar barreiras para um direito tão fundamental. Agora, vamos falar sobre um direito que deveria ser o primeiro de todos, o registro de nascimento. Parece básico, mas infelizmente muita gente ainda vive sem esse documento. Vamos entender como dá para corrigir essa situação. Pensa só, sem uma certidão de nascimento, a pessoa é como se fosse invisível para o Estado. Não tem acesso a serviços básicos como saúde, escola, nem a programas sociais. O registro de nascimento é literalmente a porta de entrada para a cidadania. Então, por que existe um processo diferente para um registro tardio? É que o registro feito logo depois do nascimento é bem simples, declaratório. Já o tardio, como o nome diz, é feito depois do prazo, então ele precisa de um cuidado maior, até para evitar fraudes. Por isso, ele tem algumas etapas a mais. Para quem tem mais de 12 anos, os artigos 480 a 491 do Código Nacional explicam como funciona. A pessoa vai ao cartório, preenche um formulário e apresenta os documentos que tiver. A entrevista com o oficial de registro é uma parte super importante. O objetivo é juntar o máximo de informações para confirmar a identidade da pessoa. Se tiver tudo certo, o registro sai. Se ainda ficar alguma dúvida, aí o caso vai para um juiz analisar. No final das contas, o que todas essas mudanças mostram é o seguinte: cada pessoa está ganhando mais poder para fazer com que sua história oficial seja, de fato, a sua própria história.
O cartório deixa de ser visto só como um lugar burocrático e se torna um espaço para a gente afirmar os nossos direitos. E como é que essas mudanças ficam registradas para sempre? É por meio de um ato com um nome específico, averbação. É basicamente uma anotação que é feita ali do lado do registro original, na certidão de nascimento ou de casamento, por exemplo, e que serve para atualizar, modificar ou até cancelar uma informação antiga. É assim que a história de vida de uma pessoa fica registrada de forma permanente nos documentos oficiais. Então, o ponto central é este. O registro civil não é um documento estático, sabe? Congelado no tempo. Ele é o primeiro capítulo da história de alguém. E as normas de hoje dão a cada um de nós mais poder para garantir que esse capítulo seja contado da forma mais autêntica e verdadeira possível.